caros, vivam! Vamos comentar rapidamente a entrevista que André Ventura deu às várias televisões à saída do Hospital São Francisco Xavier. Aos jornalistas, vamos ouvir. Afetado pelas cheias e pelo mau tempo das últimas semanas, quisemos ver como é que estavam as instalações, falar da carência de profissionais e do encerramento de serviços, ou seja, da necessidade que houve de encerrar serviços, ao contrário do que tinha sido prometido pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Saúde, e hoje quisemos fazer de viva voz, perguntar a estes homens e mulheres como é que estão a conseguir lidar com o encerramento de serviços, particularmente o que conversámos na área da obstetrícia, com o plano que existe para os próximos meses de encerramentos alternados, também de alguns serviços, e como é que vai ser feito para funcionar. De facto é incrível, isto todos os partidos o têm feito, mas nós não nos cansamos de o dizer também, é impressionante a resistência, a resiliência, a capacidade de trabalho que estes homens e estas mulheres têm, mesmo às vezes com más condições ou com condições que não são as que eles gostariam, de dar o seu melhor e de continuar a trabalhar. É evidente que o plano que o diretor do Serviço Nacional de Saúde apresentou tem falhas e é hoje evidente que o que disse o Sr. Ministro da Saúde ontem não corresponde à realidade. Só fazer-lhe uma pergunta, porque estamos em direto. Houve uma demissão aparentemente não voluntária da Secretária de Estado do Tesouro. O Chega tinha pedido explicações, queria ver os ministros, queria saber se mantém essa intenção e se está satisfeito com o que se sabe até agora. Sim, nós mantemos essa intenção. Eu soube ontem, ao final da noite, de que tinha sido demitida, aparentemente, a senhora Secretária de Estado do Tesouro. Nós vamos manter o Pormenor incrível. Qual é o líder político que é interrompido com vivas àquela distância? Qual é? O mesmo pedido, porque entendemos que há coisas que ainda não foram explicadas e há elementos que ainda não foram explicados. Eu queria deixar aqui, já que estamos a falar nesse assunto, à margem da visita aqui ao Hospital Francisco Xavier, este ponto. Não é claro para ninguém ainda se a Sra. Secretária de Estado se demitiu ou se foi demitida. E é impressionante que o Ministro das Infraestruturas ainda não tenha vindo dizer nada sobre esta matéria. A comunicação que foi feita à CMVM dá conta de uma renúncia voluntária, de quem tem outro desafio profissional. A informação que tivemos da TAP é de que houve iniciativa da TAP nessa demissão. Portanto, logo aqui estamos a ver que se trata de uma falsidade. E, portanto, foi uma demissão ou uma renúncia. Isto tem que ser explicado, senão não conseguimos perceber este valor de indemnização. O segundo aspecto que eu queria sublinhar sobre isto e que me parece importante, talvez seja um assunto um pouco mais técnico para as pessoas que estão em casa, mas eu acho que quem tem a mesma linguagem que nós vai perceber. Quando nós temos uma gestora pública, uma administradora de uma empresa pública, que ou é afastada ou se afasta, independentemente agora do cenário, mas que um tempo depois vai para outra empresa pública, o que a lei determina, em geral, a menos que haja alguma norma específica que eu desconheça, em geral, é que até esse valor de indemnização é reduzido e há lugar à devolução dessa indemnização. Ora, aí está o que não aconteceu. Portanto, a mulher recebeu uma indemnização, foi trabalhar para outra empresa e ficou com a indemnização. Mas a culpa não é dela, como vamos ver mais à frente. Ora, o que sabemos da Secretária de Estado, Alexandra Reis, é que saiu da TAP e foi para a NAV, que é uma empresa integralmente pública. E, portanto, porquê é que não devolveu a indemnização ou porquê é que teve direito a essa indemnização? Juridicamente não nos parece fazer muito sentido. Terceiro aspecto igualmente importante e que nós temos chamado a atenção. Se não tinha competência para ser administradora da TAP, como é que tem competência para ser Secretária de Estado? E este é um aspecto que é político e era preciso ser esclarecido. Quarto aspecto. Houve ou não na TAP nos últimos anos, é preciso dizer que a TAP é neste momento considerada uma empresa pública com dificuldades. É assim, aliás, que ela é classificada juridicamente. Como é que uma empresa pública com dificuldades paga estes valores de indemnização? Mas o que o Chega vai querer continuar a saber, e estamos dispostos a lançar todos os instrumentos parlamentares que sejam necessários, inclusive uma comissão de inquérito, é saber se houve ou não pagamento a outras indemnizações deste tipo a outros administradores, porque a TAP não tem sido clara nisso, e a que administradores é que foi pago esse valor. Vamos com calma. Realmente já sabe que foram 4, sabemos os nomes deles, mas não sabemos quanto é que receberam, se receberam. Qual é o papel que teve a mulher de Fernando Medina neste processo? E aqui, desculpem lá, mas eu aqui tenho mesmo que intervir, porque esta é a minha hipótese.
Eu acho que a chave de tudo isto, quem vê os meus últimos vídeos, a chave de tudo isto é a mulher de Fernando Medina. Que isto não tem a ver com ser mulher do ministro. É que a secretária de Estado trabalha hoje com o ministro. E, portanto, isto é uma suspeita objetiva. Não se trata de estar a querer lançar por ser mulher de A ou marido de B. É porque trabalha com o atual Ministro das Finanças, cuja mulher fez este contrato aparentemente de acordo de saída da TAP. E, portanto, isto é grave e tem que ser esclarecido. Finalmente, eu acho que a demissão dos ministros é um assunto que cabe a António Costa. Mas o que nós assistimos aqui é que o Dr. Miguel Alves, por causa de 400 mil euros, teve que sair. Que a Dra. Alexandra Reis, por causa de 500 mil euros, teve que sair. E aparentemente, os ministros, que são até quem mais tem estado envolto em casos que lesam o Estado, como é o caso de João Cravinho, com as obras do Hospital Militar de Belém, e Pedro Nuno Santos, mantêm-se intocáveis. Eu queria deixar este exemplo aqui claro. Pedro Nuno Santos, quando houve o caso dos bónus, não eram indemnizações, pagos à TAP, disse que era um escândalo e que não se compreendia como é que uma empresa que está a receber dinheiro público paga este tipo de bónus. Tudo certo. Pois, mas esses bónus eram de 7 mil até 17 mil. E a mulher de Fernando Medina também recebeu um bónus. O que André não disse ainda é que a mulher de Fernando Medina era a superior hierárquica da Alexandra Reis. Quando a Alexandra Reis se demitiu, a superior hierárquica dela era a mulher de Medina. Como eu digo no meu último vídeo, vão lá vê-lo, ela tinha que ter conhecimento de tudo isto e Fernando Medina também. Certo, e nós estamos de acordo. Então como é que agora ainda não veio dizer que acha igualmente um escândalo este tipo de indemnizações, que são maiores do que os bónus, ou pelo menos são de valores igualmente pornográficos? E portanto, das duas uma, ou Pedro Nuno Santos perdeu o chão e perdeu a moral e a coerência, ou eu acho que ele em consciência, honestamente, tem poucas condições políticas de se manter nesta situação. Mesmo que tente agora dizer que não sabia de nada, quer dizer, ninguém compreende isso. Eu não compreendo. E o Chega não compreende como é que Pedro Nuno Santos se mantém como ministro nestas circunstâncias e como é que esta administração da TAP, que é quem gerou esta atrapalhada toda, se mantém e tem condições para continuar. Como digo, a avaliação se Pedro Nuno Santos tem ou não condições para continuar é do próprio António Costa, Primeiro-Ministro. É plausível que Pedro Nuno Santos e o Ministro das Finanças não tivessem qualquer conhecimento sobre toda esta situação? Acho impossível, como 90% dos portugueses acho impossível. E isto é sinal que está a haver alguma espécie de encobrimento. E é esse encobrimento que temos que perceber o que é. Porque é que estamos a encobrir esta situação? A TAP com atrapalhada atrás de atrapalhada, que o acordo era secreto, que houve uma renúncia, agora já não foi uma renúncia, foi a iniciativa da TAP, porque obviamente qualquer pessoa percebeu que se fosse uma renúncia não havia lugar a este tipo de indenização. E portanto, estamos perante um encobrimento. Quem é que estamos a encobrir? Não sabemos. Mas sabemos quem é que está a encobrir. É o Ministro das Finanças e é o Ministro das Infraestruturas, retirando eu para já António Costa disto, porque não temos elementos que nos façam essa ligação. Agora, sair do governo? eu, como digo, esta é uma avaliação que o Primeiro-Ministro tem que fazer. O que eu quero deixar objetivamente é que compreendo mal que Pedro Nuno Santos tenha saído a terreiro imediatamente e com razão para dizer que estes bónus eram vergonhosos e não tinham lugar, e agora sendo ele o Ministro da Tutela, estas indenizações já podem ter lugar, ainda por cima de alguém que saiu, que foi para outra empresa ganhar um valor igualmente, um salário que junto ao nosso todos que estamos aqui, e ainda depois vai para o Secretário de Estado do Tesouro. E, portanto, eu compreendo mal isto. E acho que Pedro Nuno Santos ele pode tentar fugir de vocês e de nós o resto do dia e o resto da semana. Mas, quer dizer, ele pode fugir, mas não pode fugir para sempre. Vai ter que dar alguma explicação a algum momento. Agora, para nós uma coisa é certa. Vamos manter as chamadas ao Parlamento todas que temos, inclusive a da CEO da TAP. Na nossa perspectiva, a administração da TAP não tem nenhumas condições de continuar em funções. Ou seja, aqui está a primeira grande afirmação. Para Ventura e para o Chega, a administração da TAP já está lá a mais. E eu também corroboro, porque são demasiadas calinadas para se aguentar aquela senhora francesa ali. Demasiadas. Depois disto, mentiu ao regulador, e isto é grave, o Ministério Público devia ver se nós estamos perante crimes de falsas declarações ou de manipulação de mercado, mentiu ao regulador, mentiu ao país, porque o país tinha aquela informação, e depois tentou corrigir a mão. Esta administração da TAP não tem condições para continuar. Pedro Nuno Santos, politicamente, está muito fragilizado. Agora, se António Costa entende que ele tem condições para continuar, quer dizer, eu acho que já houve a atrapalhada do aeroporto, agora a atrapalhada da TAP. Pedro Nuno Santos começa a ser um ministro sem qualquer autoridade política e isso vai ter consequências nos dossiês que estão em causa neste caso. Pedro Nuno Santos também não tem nenhumas condições para continuar. E digo mais, e Medina também não. Isto vai começar de uma ponta até à outra, como eu já vos disse, isto é a ponta do iceberg. Este Alexandra Gate, parafraseando o Watergate americano, isto começamos por um lado, mas nenhum de nós sabe como é que isto vai acabar.
Esta oitava... retirar a confiança política à CEO da TAP. Na nossa perspectiva, quer a CEO, quer a administração da TAP não têm quaisquer condições para continuar. Isto não quer dizer que as investigações têm que ser feitas, devam continuar a ser feitas, nomeadamente, e volto a repetir, quem recebeu indemnizações, de que valor nos últimos anos. Se fosse uma empresa puramente privada, nós não tínhamos nada a ver com isso. Estamos a falar de empresas que têm o nosso dinheiro e que temos feito um esforço nos últimos anos para pagar e para sustentar. Então andamos a pagar indemnizações de €500 mil, que na verdade vão sair a 725 mil euros por causa da tributação autónoma. Quer dizer, isto é um valor escandaloso, não é? Sendo esta a oitava remodelação do Governo, a oitava demissão, este ritmo de remodelações também não fragiliza o Governo? Isso é evidente, não é? É um mau presságio para o Governo, é um Governo que começa a perder a autoridade política, é um Governo que começa a perder o norte. Neste momento, a única coisa que ainda segura o Governo chama-se António Costa, porque tudo o resto está em acelerado processo de desagregação, o que ao fim de um ano de eleições é algo pelo menos estranho. E ainda por cima, tendo tido ele maioria absoluta, o Governo está completamente podre, a desfazer-se em pó. Este caso mostra bem como um encobrimento feito com várias e em vários níveis da governação, nos ministérios, nas secretarias de Estado e nas empresas públicas, pode ter uma teia enraizada de favores políticos por detrás. E ainda ninguém pensou nisso, a não ser eu que sou um adiantado mental. Tenho falado nisso desde ontem. E nós não vamos desistir enquanto isto não esteja clarificado, porque esta situação, mesmo juridicamente falando, não é normal. Eu não sou o primeiro a pronunciar-me sobre isto, hoje ao longo do dia várias pessoas têm escrito sobre isto, mas até como jurista eu tenho a certeza que não há neste país seriamente a analisar esta situação que consiga justificar aquilo que aconteceu. E portanto estamos perante um encobrimento. E digo com estas palavras, isto é um encobrimento, não sei a de quem, mas é isso que temos que descobrir. A quem é que estamos a encobrir e quem é que estamos a proteger? Será só o Secretário de Estado? É que tê-la deixado cair desta forma mostra que talvez a Secretária de Estado seja apenas a ponta do iceberg. Ora, e aqui é que está, meus caros, chegamos ao ponto fulcral da entrevista e deste assunto. A Secretária de Estado, Alexandra Reis, não é mais do que a ponta do iceberg. A quem tem que se perguntar o que é que está a passar é a sua superior hierárquica, que é a mulher de Medina, quer queiramos e quer não. E então temos que ver quem é que está no iceberg e quem é que estamos a proteger. E volto a dizer, se Pedro Nuno Santos não falar até ao dia de hoje, ao final do dia de hoje, sobre esta situação, mostra que perdeu toda a autoridade política em Portugal e já ninguém lhe pode reconhecer mais essa autoridade. Tá? E não espera mesmo Fernando Medina? É como eu digo, repare, Fernando Medina já devia ter explicado, o que fez foi demitir a Secretária de Estado. E essa era uma ação positiva. Era importante demitir a Secretária de Estado, uma vez que ela não queria sair. Era importante demitir a Secretária de Estado. Fernando Medina já fez alguma coisa. Pedro Nuno Santos ainda não fez absolutamente nada. Os dois devem explicações ao país. Fernando Medina, porque é que alguém que não tinha competência para ser administrador da TAP tem competência para ser Secretário de Estado do Tesouro. Porque, vamos lá ver, sobre a mulher de Fernando Medina, é a mulher que tem que falar, não é ele que tem que falar por ela. Isso é evidente. Agora, acho que Fernando Medina tem que dar explicações de todo o processo que levou à contratação de Alexandra Reis. Pedro Nuno Santos tem que explicar como é que estes valores são pagos na TAP quando é ele o ministro que tutela a TAP. E não venha com histórias que não sabia o que é que estava a acontecer. Eu corroboro tudo o que Ventura disse, mas vou um bocadinho mais longe. O Pedro Nuno Santos, pronto, aquilo é um verbo de encher, já sabe que era um bom falante, um palavroso, hoje nem isso é, está um tipo completamente acabrunhado, um tipo que teve que pedir desculpas em público quase a chorar para não lhe tirarem o emprego, ele não precisava disto, mas enfim, submeteu-se àquilo, já está, faz parte da história, não pode apagar. Agora, para mim, a chave é a mulher de Medina. André diz, porque tem que dizer, em termos formais, claro que a mulher não tem nada a ver com o marido não tem nada a ver com a mulher, mas há aqui uma ligação, não é só do casamento entre eles, é que Alexandra Reis trabalhava sob as ordens da mulher de Medina. E Alexandra Reis vai para uma outra instituição, para outra empresa, mas logo passado 4 meses vem trabalhar para Medina. Ora bem, portanto, Alexandra Reis, 10 meses antes, estava a trabalhar sob as ordens da mulher de Medina e 4 meses depois está a trabalhar sob as ordens de Medina, que é o marido. A ligação é esta. Não é por serem marido e mulher, é porque a mesma Alexandra Reis trabalhou para os dois. Portanto, não é plausível, ninguém acredita que a mulher de Medina não informe o seu marido das qualidades daquela funcionária e de todo o processo subjacente à sua saída da TAP. Inclusivamente agora com a indemnização, sendo ela legal ou ilegal, não está em causa, mas ninguém pode dizer
que Medina não sabia. Sabia porque a mulher dele, que penso que vive com ele, sabia também. E, portanto, não passa pela cabeça de ninguém que eu, ao convidar uma pessoa para trabalhar comigo, se eu tiver uma mulher para quem essa pessoa tenha trabalhado antes, não converse com a minha mulher sobre a pessoa e sobre o processo que levou a sair da alçada da mulher para vir para a alçada do marido. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, repito, não é por ser marido e mulher, é porque a mesma Alexandra Reis trabalhou para uma e a seguir para o outro. Não venham dizer que não sabiam de nada. Por amor de Deus, isso é tratar os portugueses como simples atrasados mentais. E eu acho que ainda não chegámos a isto. Portanto, meus caros, concordo com o Ventura em tudo, mas acrescento isto. Esta ligação entre marido e mulher por serem entidades empregadoras. Primeiro uma, a mulher, e depois ele, o marido. Da mesma pessoa, da mesma Alexandra Reis, que provocou todo este Alexandra Gate. Aguentamos até às cenas dos próximos capítulos e eu penso que todos os dias teremos cenas novas. Um grande abraço e até à próxima.